Urgente! O presidente da Câmara entra em ação contra o delegado que fez a delação premiada contra Mauro Cides. E tem mais, vocês precisam saber quais foram as decisões que Bolsonaro e Michele Bolsonaro tomou a respeito da Janja e do Lula, né? A respeito daqueles móveis que eles tinham alegado que Bolsonaro tinha pegado. E olha só, olha o Macron entrando em desespero. Ai, Macron, você não era aquele homem que ficava falando e metendo pau no presidente Bolsonaro por causa da Amazônia? Agora você está com medo de ir no Brasil? Ah, olha só, patriotas, dengue assusta autoridades francesas para a visita de Macron. Presidente da França virá ao Brasil na próxima semana. Peço a todos, por gentileza, deixe o like, comente, compartilhe, se inscreva no canal e não se esqueça de clicar no sininho para receber todas as notificações. Ajuda a ala conservadora, patriotas. Só assim com a união que nós poderemos vencer essa cleptocracia, essa bandidolatria e esses comunas. E sem mais delongas, vamos ao que interessa. Autoridades do governo francês admitiram preocupação com a epidemia dengue no Brasil por causa da visita do presidente Emmanuel Macron na próxima semana. O convite do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, Macron passará 3 dias no país e visitará 3 lugares que vivem uma situação de emergência por surto de dengue: Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro. O país já registrou 2 milhões de casos de dengue, o recorde histórico desde 2000. No ano de 2000, houve 715 mortos, a maior parte delas no Distrito Federal, com 152 vítimas. Ainda, 1.078 óbitos em investigação, segundo o painel do Ministério da Saúde. Imagine se isso fosse no tempo do governo do presidente Bolsonaro. Rapidamente, Randolfo Rodrigues iria enviar um monte de pedidos para o STF intervir no governo federal do presidente Bolsonaro. Isso não iria acontecer porque Bolsonaro sempre trabalhou, né, em prol da sociedade brasileira. Agora, com Lula, que isso? Mais de 2 milhões de pessoas contraíram esse negócio da dengue. Gente, é grave, gravíssimo. E agora o Macron está com medo. Macron, por que você está com medo? Você não era o homem que ficava metendo pau no presidente Bolsonaro, falando da Amazônia, né, das girafas, não é mesmo? Agora tá aí, Macron, vai aí, né? Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? Então, quer dizer, quando é com o presidente Bolsonaro, né, eles metiam o pau, metiam a lenha. Agora com Lula, cadê o Leonardo DiCaprio? Cadê a Greta? Cadê essa galera toda? Cadê essa galera toda, hein? Onde que tá essa galera? E cadê os ministros do STF para interferir nisso? Pelo menos o Nunes Marques, né, o André Mendonça, tem que fazer alguma coisa. Como é que faz, gente? Como é que deixa uma situação dessa? E lembrando que Lula, depois que ele assumiu o cargo de presidente, ele tirou milhões da educação, da saúde e da segurança, gente. Vocês acham que ele está preocupado com o governo? com o povo? Patriotas, eu já vou falar logo para vocês. É pouco. No mínimo tinha que ser 2 milhões de reais, no mínimo. Tá? Olha aqui, Bolsonaro e Michele pedem indenização de 20 mil a Lula e Janja. A ação foi movida na justiça depois de imóveis supostamente desaparecidos do Palácio da Alvorada terem sido encontrados. O casal Bolsonaro processou Lula e Janja nesta sexta-feira 22 e pediu uma indenização de 20 mil. A ação veio depois de Lula sugerir que 261 móveis do acervo do Palácio da Alvorada haviam sido levados pelo Bolsonaro em 2023. Gente, e por que eu falo que 20 mil é pouco? Porque o negócio é o seguinte, quando saem essas narrativas aí, a imprensa cria um monte de matéria e joga tudo na internet. E aquilo ali fica. E aquilo ali fica para o resto da vida. Tá? São narrativas para desgastar o presidente Bolsonaro no presente e no futuro. Viu? O que eles fizeram é inadmissível. Até os jornalistas da Rede Globo disseram, falaram, olha, o que o Lula disse foi muito grave, gravíssimo. Ele tem que pedir desculpa para Bolsonaro, mas não é desculpa não, é indenizações. Esses 20 mil reais aqui não pagam. O problema é que a maioria da população brasileira de bem já está vacinada contra essa lulaiada aí, né? Entendeu? Então, menos mal. Mas imagine se fossem umas pessoas fáceis de ser manipuladas. Então nós já sabemos de que tudo que vem do Lula e da Janja não dá para confiar não. E outra coisa, eles convocaram até o Fantástico para fazer uma reportagem, como se diz, eles passaram o tempo do Fantástico só, né, entrevistando Lula e Janja lá no Palácio do Alvorada depois que eles assumiram, metendo o pau no presidente Bolsonaro, né, e na Michele Bolsonaro. E a Michele já disse que isso daqui não passou de narrativas para eles fazerem pedidos e comprarem móveis luxuosos. Porque quando saiu, né, essa matéria dizendo que tinha sumido móveis
lá no Alvorada, a Michele Bolsonaro fez questão lá no Twitter de soltar vários Twitter explicando, né, nos mínimos detalhes, aonde estaria os móveis, mas pergunta se eles deram. Não tá nem aí, eles criam narrativas para queimar, para tentar desgastar Bolsonaro. Então eu acho que isso aqui, no mínimo, se eu fosse Bolsonaro, eu iria cobrar, e é barato, hein? Tá de graça, 2 milhões de reais, isso é no mínimo. Na verdade, não tinha que ser nem 2 milhões de reais, tinha que ser pelo menos uma cacetada de 100 milhões, tinha que fazer isso, para nunca mais levantar calúnia e falar mal do presidente Bolsonaro e Lula, porque o que eles sabem fazer é isso mesmo, calúnia e defamação. Sabe o Monarca? Por ele ter falado nas suas redes sociais que ele queria, né, que criasse um partido, né? Vocês sabem aquele partido lá do Monarca? Eles estão cobrando 4 milhões de reais de multa, só porque ele falou isso, né? De criar um partido com aquele nome lá. Então eles estão cobrando 4 milhões de reais de multa. É nada mais, ó. É o mínimo que Bolsonaro poderia cobrar, de 2 a 100 milhões de multa. Isso é o mínimo. Vocês concordam comigo? 100 milhões está de bom tamanho contra Lula e Janja para eles nunca mais criar narrativas e mentiras contra o presidente Bolsonaro. Deixem aí nos comentários quanto que vocês acham que deveria cobrar de multa aí da Janja. Olha, e eu vou falar, eu vou mais além. Se eu pudesse, se a justiça permitisse, eu ia cobrar 1 trilhão já para acabar com isso tudo mesmo, para acabar mesmo, sabe? Para acabar mesmo. 1 trilhão tá bom, tá de bom tamanho, viu? Para nunca mais falar do meu nome. Por essa, o ministro Alexandre de Moraes não esperava. Presidente de comissão da Câmara quer ouvir delegados da Polícia Federal sobre caso de Mauro Cid. Alberto Fraga, da Segurança Pública, propôs explicações ao parlamento depois de áudios do tenente-coronel vazarem. O deputado federal Alberto Fraga, PL-DF, presidente da Comissão de Segurança Pública da Câmara, comunicou que quer ouvir delegados da Polícia Federal sobre a delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid. Com efeito, a colaboração premiada não pode ser banalizada a ponto de perder sua efetividade, tampouco desvirtuada para atender interesses alheios ao processo judicial, observou Fraga na sexta-feira 22, a que se esclarecido de forma cabal e rápida o que de fato ocorreu na condução do acordo de delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid. Fraga, por sua vez, fez um requerimento de uma audiência pública para ouvir juristas e outros especialistas, inclusive delegados da Polícia Federal. O objetivo da audiência é propor o aperfeiçoamento do processo. Gente, a única coisa que a população brasileira de bem quer saber, ouvir e ver é os áudios, né, os vídeos da primeira delação premiada que Mauro Cid fez. É isso que o povo quer saber. Então é o mínimo que eles podem fazer para mostrarem clareza, que não existe nenhum tipo, né, de pressão contra Mauro Cid para fazer uma delação, né, premiada, que ele fez por livre e espontânea vontade, e tudo que ele falou foi por livre e espontânea vontade, nada de pressão. E para confirmar que não houve nada de pressão, basta apresentar os áudios, né, da delação premiada que Mauro Cid fez, não é mesmo? O ministro Alexandre de Moraes já não mostrou aí, né, a fala do Cid no depoimento que ele teve na sexta-feira agora na Polícia Federal, né? Na Polícia Federal, não, no STF, e quando ele saiu do STF ele já foi preso, né? Então, mostrem o áudio, mostrem as filmagens da delação, como aconteceu com a Lava Jato. O Deltan Dallagnol já se pronunciou e disse: nós, na Lava Jato, tudo que nós fizemos na Lava Jato foi com clareza, sabe? Nós seguimos todos os rituais. E aquelas filmagens, os áudios das delações que aquelas pessoas fizeram por livre e espontânea vontade, né? A imprensa teve acesso, o público teve acesso, os cidadãos brasileiros tiveram acesso. Então é nada mais, nada menos do que nós, né, termos acesso. Só isso. Aí vai mostrar se a Polícia Federal cometeu abuso de autoridade, né, contra Mauro Cid, sim ou não. E é importante que isso venha à tona para acabar com essas narrativas, não é mesmo? Porque a gente não quer julgar a Polícia Federal, o delegado da Polícia Federal, nós não queremos julgar nada, fazer um pré-julgamento, não. Nós só queremos a verdade. E nada mais do que uma cariação também. Convocar Mauro Cid, delegado da Polícia Federal, né? Falar para eles liberar os áudios. Agora só não pode falar
que os áudios foi apagado, né? Igual os vídeos né, do 8 de janeiro, 196 filmagens, porque quando é coisa contra eles, aí apaga tudo, né? Será por quê, né?